Boa tarde, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly e eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de ciências por um tempo, certo? Então, a nossa aula hoje é sobre o ciclo da água. Então, vamos lá. O que é o ciclo da água? O ciclo da água é o processo natural de circulação da água na Terra. A água evapora de rios e lagos e volta para o céu, ou seja, para a atmosfera. Depois, ela cai sobre a Terra em forma de chuva. É interceptada pelas folhas das árvores que posteriormente irão fazer o processo de evapotranspiração, certo? Vai infiltrar para o subsolo, ela escoa e abastece rios, lagos e mares. Este ciclo, como o próprio nome nos faz pensar, é o movimento da água que ocorre todos os dias, um processo constante. A água é encontrada em 3 estados, ou seja, ela pode estar no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. No ciclo hidrológico, a água passará do estado líquido para o estado gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, ou seja, seu estado irá se alterar de diferentes formas, certo? Com a ajuda do meio ambiente. Então, o ciclo da água é o processo de circulação da água na Terra, ok, meninos? Agora, a tia Kelly vai estar falando quais são as etapas do ciclo da água. E assim que eu terminar de falar sobre todas as etapas, eu vou estar mostrando uma imagem para vocês de como acontece o ciclo da água. Quais são as etapas do ciclo da água? Primeiro, chove, cai na superfície da terra, evapora, chove, cai na superfície da terra e evapora. Este é o fenômeno denominado evaporação. Então, o fenômeno de evaporação, ele acontece quando chove e quando essa chuva cai na terra. Automaticamente, essa chuva vai evaporar e vai ter sempre esse processo. Cai, chuva na terra, evapora e assim por diante. A segunda etapa, o vapor da água vai esfriar, se acumula na atmosfera e condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens e os nevoeiros. Aqui ocorre o processo de condensação. Então, no processo de condensação, o vapor da água vai se esfriar, se acumula na atmosfera e condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens. O terceiro ou a terceira etapa é quando a água cai do céu. Ela chama-se precipitação, que é como ela volta para a superfície da terra, dentro do ciclo da água. Também pode ocorrer sobre a forma de neblina, orvalho ou mesmo na forma sólida, como neve e granito. Este é o caso da precipitação, é quando a água cai do céu e ela volta para a superfície da terra, dentro do ciclo da água. A quarta etapa. Você sabia que a maior parte da chuva pode nunca chegar ao chão? Grande parte dessa água vinda do céu vai evaporar e o restante vai cair principalmente em florestas e plantas. Uma parte fica nas folhas e copas das árvores. Este é o processo de interceptação. O processo de interceptação é o processo que quando vai chover, né, as folhas vão, no caso, vai chover, vai evaporar e o resto que sobrar vão para as copas das árvores, vão para as plantas
Esse processo é chamado de interceptação. Próximo. Continuação do ciclo da água. O quinto processo. O solo, quando não está impermeabilizado, né? Ele vai contribuir para a infiltração da água. Ou seja, o solo, quando ele não está impermeabilizado, a água vai descer. Ou seja, ela se move para baixo e passa do solo para o subsolo. Assim, esse é o processo de infiltração. Então, na infiltração, se o solo não está impermeabilizado, né, a água vai descer e ela vai para o subsolo. O sexto processo. Depois da infiltração, a água ainda continua se movimentando até chegar no lençol freático, né, num fenômeno chamado percolação. Então, nesse fenômeno, a água vai até o lençol freático. E por último, mas não menos importante, a água também vai escoar e abastecer os rios, lagos e mares, no processo chamado de escoamento, né? É quando a água vai descer e ela vai abastecer os rios, os lagos e os mares. Agora, a tia Kelly vai estar mostrando para vocês uma imagem. Então, aqui eu tenho a precipitação, aqui eu tenho a neve e o gelo, tem a precipitação, tem a infiltração, tem os lençóis de água e o oceano. Então, tudo que vai acontecer, a água vem, evapora, condensa, ok? Vai para as nuvens e depois volta para o rio, né? Vai acontecer todo esse processo. Agora vamos lá para o papel dos seres vivos na água. Assim como as plantas, os animais também participam do ciclo da água. O corpo dos animais é constituído cerca de 70% de água e diariamente necessita consumi-la. Essa água retorna ao ambiente de diferentes formas. Os animais, eles liberam essa água por meio da transpiração, por meio da respiração, por meio da urina e também pelas suas fezes. E ainda, quando eles morrem, a água do corpo deles é liberada durante a decomposição deles. No organismo, a água participa de muitas reações que ocorrem nas células, né? Na transformação de alimentos e em nutrientes. Ou seja, a água ela é essencial. Nenhum ser humano consegue viver sem a água. As reações químicas são fundamentais para obter a energia para desenvolvimento do organismo e para a realização das nossas atividades diárias. Por que é que os seres vivos dependem da água para sobreviver? Porque a água é o principal componente dos seres vivos. Como eu disse anteriormente, sem a água o ser vivo não consegue viver. Porque a água também ela é indispensável para a realização de funções essenciais, tais como a respiração e a transpiração. Quais são as principais ou as propriedades da água? Primeiro, a água ela é incolor, ou seja, ela não tem cor. A água ela é inodora, ela também não tem cheiro. A água é insípida, ou seja, ela também não tem sabor. Ela funde a 0 graus Celsius, ou seja, quando ela passa de um estado para outro, quando ela passa do estado sólido para o líquido. Ela ferve a 100 graus, ou seja, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E ela também é um bom dissolvente. Ela dissolve algumas substâncias, solutos, formando assim soluções. Então, as propriedades da água, ela é incolor, porque ela não tem cor, ela é inodora, que ela também não tem cheiro, ela é insípida, porque ela não tem sabor, ela funde a 0 graus, ou seja, ela passa do estado sólido para o líquido, ela ferve a 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso
e ela é um bom dissolvente, ou seja, ela dissolve as substâncias. Agora eu vou falar onde existe a água. Onde existe a água? Podemos encontrar a água nos seguintes locais: a água no oceano, a água nos mares, nos rios, nos lagos, nas águas subterrâneas, na neve, no gelo e na atmosfera. Esses são os lugares onde existe a água. Agora eu vou falar sobre as transformações do ambiente. O ser humano, ao visar seu próprio conforto, transforma o ambiente, certo? O ser humano, nas transformações do ambiente, afeta o clima, causa erosão, assoreamento dos rios, lagos e até dos oceanos, o desmatamento e a extinção da flora e fauna aquática. Essas são as transformações que a gente tem no meio ambiente. O ser humano, ao visar seu próprio conforto, ele transforma o nosso ambiente, certo? Ele causa alterações no clima, ele causa erosão, ele causa assoreamento nos rios, lagos, nos oceanos, ele causa o desmatamento e ele causa a extinção da flora. Conservação da água. A água, ela é um recurso renovável e sua oferta na natureza é constante em relação ou em razão do ciclo hidrológico. Entretanto, o uso indiscriminado, o desperdício e a poluição dos rios, dos oceanos e dos aquíferos estão tornando-a a sua forma utilizável pelo ser humano, escassa e sem qualidade. A conservação da água depende de seu uso consciente e sustentável. A seguir, algumas atitudes importantes nesse sentido. Então, como que a gente faz para conservar a água, né? Será que nós vamos ter a água para a vida toda? Então, é um caso a se pensar, né? Então, quais são as atitudes importantes que nós devemos ter? Primeiro, não tomar banhos demorados, né? Quando a gente for tomar banho, a gente molha, depois desliga a torneira, ensaboa e depois enxágua, né? Fechar a torneira da pia enquanto escova os dentes, enquanto lava as louças, né? Ensaboa todas e depois enxágua todas, né? Quando for lavar a calçada, né? For lavar em casa, lava com o balde e não com a mangueira, certo? Porque o uso com a mangueira, ele vai ser exorbitante, ele vai ser muito. E se for com balde, a gente vai conseguir gastar bem menos água. Ou seja, não devemos desperdiçar a água. Agora, eu vou falar sobre as estações de tratamento. Primeiro, eu vou falar sobre a estação de tratamento de água, que é a ETA. A ETA, ela realiza o tratamento da água, retirada de fontes naturais, para o consumo humano. Então, vamos lá, o que acontece? O tratamento dessa água, de forma geral, segue algumas etapas padrões. Primeiro, a água é captada e transportada até a estação. Ao chegar à estação, essa água passa pela floculação. Nessa etapa, são adicionados produtos químicos à água, para que os seus sedimentos presentes se aglutinem, se juntem, né? Na forma de flocos. Para que isso ocorra, são usados produtos como sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Por exemplo, esses sais são acrescentados juntamente com outras substâncias que controlam o pH do meio e formam substância gelatinosa, capaz de gerar flocos com as impurezas. Após aglutinar todas as partículas de forma que elas possuam a capacidade de serem decantadas, a próxima etapa sedimenta os flocos, produzindo a clarificação da água. Então, o primeiro processo, né, que ela é captada lá, ela vai para a floculação. Nesse processo, o que acontece?
se joga a composição química que a tia Kelly falou, e aí isso faz com que comece a separar essa sujeira da água. Depois disso, a água vai para decantação, né? Que é a próxima etapa. Sabemos que o aspecto físico da água não é a única preocupação em seu tratamento. Então, a próxima etapa tem a função de remover grande parte da carga biológica da água através da filtração. Por fim, a desinfecção é realizada a fim de livrar a água da carga biológica restante da filtração. No Brasil, os maiores agentes usados para desinfecção são o cloro e o flúor. Então vamos lá, o que acontece? Aqui tem uma imagem. A água chega aqui. Ela chegando aqui na estação, primeiro passo ela vai para a coagulação de floculação com sulfato de alumínio. Chegou aqui, vai criar flocos. Aí passou, pois a substância criou flocos, né? A sujeira, floculação, ela vem para decantação. O que vai acontecer? A sujeira vai para baixo, né? Vai ficar separado da água. Depois que esse processo que separa sujeira e água, ela vem para o próximo processo, que é a filtração, né? Que utiliza a filtração, faz a filtração, que é a areia e seixos. Depois ela vem para cloração e fluoretação. E por último, ela vem para o reservatório e do reservatório ela vem para a residência. Agora eu vou falar sobre a ET, que é a estação de tratamento de efluentes. Uma ET trata os efluentes domésticos e industriais, ou seja, os resíduos descartados ao final de um processo. Efluente doméstico é composto por água mais impurezas gerada pelo uso. Essas impurezas, elas consistem em matéria orgânica, nutrientes, bactérias, vírus, sólidos dissolvidos e sólidos suspensos. E também temos o efluente industrial, que é um composto por água, né, de consumo industrial, mais impurezas gerada pelo seu uso. Essas impurezas variam de acordo com a indústria em questão e podem conter metais pesados, óleos, entre outras substâncias contaminantes e tóxicas. O tratamento de efluentes industriais ideal é indicado de acordo com a carga poluidora e presença de contaminantes. Os processos de tratamento são classificados em físicos, químicos e biológicos. O que é o processo físico? O processo físico é o processo em que há a remoção dos sólidos em suspensão sedimentáveis e flutuantes através das separações físicas, tais como gradeamento, peneiramento, caixas separadas ou separadoras de óleos e gorduras, sedimentação e flotação. Ocorre ainda a remoção da matéria orgânica e inorgânica em suspensão coloidal e reduzem ou eliminam a presença dos micro-organismos. Depois temos o processo químico, que no processo químico ocorre a utilização de produtos químicos em seu processo, tais como agentes de coagulação, floculação, neutralização de pH, oxidação, redução e desinfecção, em diferentes etapas do sistema de tratamento. Conseguem remover os poluentes por meio de reações químicas, além de condicionar a mistura, que será tratada nos processos subsequentes. E também temos o processo biológico. No processo biológico, o tratamento biológico de esgotos e efluentes industriais tem o objetivo de remover toda a matéria orgânica dissolvida e em suspensão ao transformá-la em sólidos sedimentáveis, ou seja, em flocos biológicos e gases. Basicamente,
O tratamento biológico reproduz os fenômenos que ocorrem na natureza, mas em um tempo menor. Dentro desses processos, existem algumas outras etapas de tratamento. Em uma ET, os efluentes passam por 5 etapas antes de serem devolvidos ao meio ambiente e reutilizados. Aí aqui tem uma imagem. Primeiro, tem a coleta e o transporte. Depois tem o pré-tratamento. Depois ela vem para o tratamento primário e secundário. E por último, o tratamento terciário, que foram todas as etapas que a tia Kelly disse. Agora, meninos, é a sua vez. Então agora é a vez de vocês. A tia Kelly pede para que vocês façam as atividades do livro. Página 42, exercícios 1 e 2. Página 43, exercício 3. Página 44, exercício 4 e 5. Página 45, linha de chegada. E página 46, lembrando, certo? Eu peço para que vocês façam as atividades e amanhã na nossa live eu estarei corrigindo com vocês a página 42, 43 e 44, certo? Qualquer coisa ou qualquer dúvida, eu estarei à disposição, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.